Pode. Senhora presidente, senhores vereadores, esse tema debatido hoje aqui, na minha visão, ele parte de algo que começa, vereador Lucas, vereador Rafael, pela segurança alimentar. Parte daí. É o básico. E concordo com o vereador Zanquim, né? Não dá pra gente... Eu ia falar grenalizar, vereador Zanquim, mas cajulizar, né? Estamos em Caxias. Essa situação que é grave. E já aconteceram processos importantes na cidade que avançaram muito nessa questão da segurança alimentar. E no governo Sartori nós tínhamos os eixos da política alimentar em Caxias do Sul, não coordenado somente pela FAS, mas também pela Secretaria de Segurança, na época com o secretário Lousada. E existia um eixo dentro disso, né? Que era a alimentação mais barata, daí Feira do Agricultor, Ponto de Safra, Feira Ecológica, Feira do Peixe, Balcão da Agroindústria, restaurantes comunitários. Segundo ponto era maior oferta de alimentos básicos, através do Banco de Alimentos, cozinhas comunitárias, ação comunitária integrada e alimentação escolar. Terceiro eixo, aumento de renda, hortas comunitárias, trabalho 10, cidadania com responsabilidade, associação de recicladores, microcrédito, Bolsa Família e o renda mínima. E aí, um quarto ponto que eram ações específicas que trabalhavam toda essa questão. A segurança alimentar, ela atingia 9 mil refeições por dia. De 2005 a 2012. 9 mil refeições por dia. 5 cozinhas comunitárias com 1.000 refeições por dia, o vereador D'Ambrosio conhece bem, e 2 restaurantes populares que eram 820 refeições por dia. As hortas comunitárias na época, com 20 famílias, atingindo mais de 60 pessoas, e aí é um somatório, né? O banco de alimentos, a distribuição de alimentos, foram distribuídos mais de 3 milhões de alimentos desde 2005. Aí tinha a parceria do Mesa Brasil com o Sesc, enfim, eram diversas ações que levavam todo esse processo, que auxiliava, inclusive, nesse trabalho, em parceria com a Secretaria de Segurança, a Diretoria de Política Alimentar, juntamente com a Fundação de Assistência Social, né? Aí nas suas cozinhas comunitárias, o núcleo de capacitação do Canyon, nós tínhamos, inclusive, um projeto da SMEL junto com o Canyon, que atendia crianças através do remo, velha e canoagem na represa. Enfim, Darcy tá aí, conhece muito bem aquilo que era feito. Só que nunca se pediu que não alimentasse as pessoas. E isso pode ser o ponto pesado e o ponto de discordância, porque as pessoas precisam se alimentar. Então nós tivemos exemplos aqui já do que aconteceu e situações que podem, inclusive, o vereador Rafael e o vereador Lucas falaram dos restaurantes comunitários. Nós tínhamos um na 18 Forte, depois abriu o segundo na 20 de setembro. Todos eles trabalhavam a capacitação também de quem frequentava. Né? Tinha até biblioteca comunitária dentro do restaurante comunitário. Né? Tinha o Trabalho 10, tinha diversas ações. Então, fiz questão de trazer essa temática porque ela acontecia e nós temos condições de ampliar isso. O vereador D'Ambrosio, seu à parte. Nobre colega, numa conversa com o Frei Jaime, ele citou a seguinte frase: você consegue melhorar a vida das pessoas pelo estômago. Ou seja, o cidadão com fome, o cidadão no abandono, ele não segue o caminho do bem, na verdade. Eu lembro muito bem do restaurante popular que nós tínhamos na frente dos bombeiros, onde recebiam as pessoas, encaminhavam capacitação. Eu lembro das cozinhas comunitárias, onde a própria comunidade ajudava a cozinhar, receber os moradores que precisavam de comida. Então nós precisamos de volta às cozinhas comunitárias e o restaurante popular. Parabéns pelo tema.
Obrigado, vereador D'Ambrossi. E somente a Diretoria de Segurança Alimentar qualificou mais de 2.000 pessoas através dos restaurantes comunitários, o que prova que dá para fazer sim. Obrigado, senhor presidente.